Nós estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui pela TV Nova Nordeste, a sua TV. Hoje conversando com Carlos Campos, que é especialista em medicina oriental integrada, ele que passou também 5 anos em uma faculdade tradicional em medicina oriental, tem muitas novidades sobre saúde, prevenção, tratamento natural, com evidência de melhora e cura de diversas patologias. E eu queria reiniciar esse bloco perguntando que tipo de doença responde melhor a esse tipo de tratamento. Nós enxergamos a doença como em balanços, né? Então ela não é uma doença tal como é vista no mundo ocidental. Então isso abre um leque muito grande para a cura, né? A principal meta, na verdade, não é você esperar para você ficar doente, seria a prevenção. Em termos de imbalanços, coisas que são muito conhecidas hoje em dia, que são tratadas com a medicina oriental: asma, artrite, dor no nervo ciático, enxaqueca, qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de dor muscular. O leque é muito grande, Pedro, realmente, até para eu definir quais são as doenças, eu poderia falar aqui uma lista enorme, né? Mas parte desse ponto, que a doença para nós é vista como um imbalanço. Então, como é um imbalanço, muita coisa pode ser feita em relação a isso. A gente sabe que a acupuntura ela é muito praticada no Brasil. Isso. Tem muita gente que trabalha com isso já há muito tempo. Isso. Né? Mas vocês não trabalham apenas com a acupuntura. A acupuntura é apenas um dos 5 elementos que vocês utilizam para tentar chegar a esse chamado equilíbrio no corpo das pessoas. Exatamente, né? É aí onde, no meu ponto de vista, onde o americano se diferencia, porque ele não bate um prego realmente para ficar pela metade, né? Ele bate o prego todo. Então, o tipo de ensino que é feito lá nos Estados Unidos, ele incorpora todas essas coisas, né? A acupuntura, as massagens medicinais, os óleos terapêuticos, as ervas medicinais, o exercício, o trabalho de aconselhamento para o paciente, o leque realmente é muito grande. No Brasil, a acupuntura, logo no começo, ela era vista com uma certa preocupação, né? Por conta da higiene, das agulhas que são utilizadas, né? Tudo isso permanece com os cuidados mantidos dentro desse tratamento integrado. Veja só, aí é onde mais uma vez entra uma faculdade de nível lá em cima, né? Superior. Para você ter uma ideia, a prática da acupuntura hoje em dia, ela é feita com agulhas totalmente esterilizadas, né? Existe todo um protocolo que é feito antes da inserção da agulha no paciente, tal como limpar um ponto com álcool 70%, né? Que significa que ele é o álcool que remove bactérias, que mata bactérias, né? E micróbios. Então, o nível de saúde hoje em dia, ele é um requerimento essencial para a prática da acupuntura e da medicina oriental integrada. Antônio Inácio da Madalena, pelo telefone no 3011-7222, ele pergunta o seguinte, né? A acupuntura produz sempre resultados satisfatórios? Eu conheço uma pessoa que fez o tratamento, ela melhorou durante o tratamento, mas logo depois as dores voltaram bem piores. A acupuntura não é milagre, né? O trabalho sempre a ser feito, ele é devido ao praticante da acupuntura, da medicina oriental e do paciente. Por exemplo, não tem como uma pessoa querer emagrecer se ela não faz a parte dela, exercitar e por aí vai. Mesma coisa com a acupuntura. Um ótimo praticante da acupuntura, ele vai obter resultados positivos sempre. Isso aí eu nunca vi o quadro desse ser o contrário. Porém, existe a parte do paciente que precisa ser feita também. E todos esses passos são passados para o paciente pelo praticante da medicina oriental. O José Francisco do Arruda, também pelo telefone, deixa a seguinte pergunta. Ele diz que tem uma irmã que tem problemas com câncer e indicaram ela o tratamento com acupuntura e a medicina oriental integrada para tentar resolver o problema, né? Como conseguir isso se a medicina tradicional
com centros de pesquisa tão avançados, ainda não conseguiram a cura do câncer? Excelente pergunta. Nós precisamos entender que a visão, a nossa própria visão cultural no Ocidente, ela é muito limitada em relação ao que está acontecendo no Oriente, né, em outras partes do mundo. Relatos existem de curas do câncer só através de alimentação, por exemplo. Né? Então, o trabalho, para focalizar realmente nessa pergunta dele, esse trabalho na cura do câncer e na prevenção, que seria o ideal, esse trabalho geralmente ele é feito com acupuntura para minimizar os efeitos do câncer, né? Ou da quimioterapia, que também pode ser feito com adjuvante, né? E também trabalhando com as ervas medicinais, que são o ponto forte, na verdade, no combate ao câncer. Porque o câncer nada mais é, na visão da medicina oriental, do que um imbalanço do corpo. Ou seja, o sistema imune da pessoa está baixo, por isso que o câncer toma conta do corpo humano. Né? Então, o ponto da medicina oriental, nesse caso, é de fortalecer o sistema imune da pessoa. Eu tenho percebido, desde o começo do programa, que o senhor procura evitar o tempo inteiro falar no nome de doenças, né? E fala sempre na questão do imbalanço. Exatamente. Né? Para vocês, a doença não existe? Ela existe, né? Tal como isso é um conceito ocidental, né? Mas uma forma, eu creio que mais fácil de as pessoas entenderem seria imbalanços. Porque o imbalanço, ele ocorre diariamente. Ele ocorre no que você come, no que você bebe, no ar que você respira, no seu ambiente familiar, né? Como se você relaciona com as outras pessoas. Isso aí se tornam imbalanços que vão se acumulando e vão trazendo uma degradação ao sistema imune e ao corpo humano. O Joel Silva, de Boa Viagem, está assistindo o programa, né, e diz o seguinte: tenho constantes dores de cabeça, né, e procurei um acupunturista aqui em Boa Viagem. Ele diz o nome aqui, mas eu estou pulando aqui o nome do acupunturista. E ele disse que estranhou o início do tratamento com as agulhas, porque a dor que ele sente é uma dor muito forte na cabeça. E ele começou a colocar agulhas pelos dedos das mãos, né? Me disseram que isso começava pelos pés, pela planta dos pés, onde está o mapa do corpo. É assim mesmo, doutor? Ou o tratamento pode iniciar pelas mãos, pelos dedos das mãos? Ele pode iniciar por qualquer parte do corpo. Por quê? O corpo todo é interligado. Tudo. O mapeamento, é interessante as pessoas, os seus telespectadores, entrarem na internet e buscarem em algum site um mapeamento do corpo humano pelos pontos da acupuntura. As pessoas vão ver que existem os meridianos, né, que são os fluxos de energia. Então, é muito provável uma pessoa ter uma enxaqueca crônica, por exemplo, que é devido a um órgão específico. Vamos dizer, lógico, esse órgão também é relacionado aos outros órgãos, né? Mas esse órgão em específico, o meridiano dele pode estar começando no dedo do pé. Então, através daquele ponto no dedo do pé, eu posso remover a enxaqueca. Eu posso ir na origem da enxaqueca, porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Eu não estou removendo a enxaqueca, eu estou trazendo um balanço interno para o corpo que vai remover a enxaqueca. Tem uma outra pergunta aqui da Margarida. Margarida está no Rosarinho. Ela pergunta se o tratamento com acupuntura ou o tratamento oriental integrado, ele pode ser feito em crianças. Isso, exatamente. Porque a ideia é, por que em crianças, né? A ideia é você estar fortalecendo o corpo desde o seu nascimento. Então, não é que uma criança vai ser tratada com acupuntura, existem outros meios de se tratar uma criança. Eu, por exemplo, tenho uma paciente de 7 anos. Eu trato ela com acupressure, né, a pressão nos pontos de acupuntura. Eu trato ela com o toque da agulha, que se chama em inglês contact needling, que tem a mesma função de eu estar inserindo uma agulha, e também com óleos terapêuticos. Os resultados são fascinantes.
Então, é bem interessante esse conceito de se estar promovendo a saúde na criança. E aí onde entra o benefício da medicina oriental, que é, vamos expandir a nossa mente, vamos expandir os nossos conceitos de saúde, vamos aprender com outras pessoas, com outras culturas, sobre métodos eficazes de prevenção e cura de doenças ou de imbalanços. O senhor está vindo para Pernambuco agora. Isso. Né? Depois de toda essa temporada fora do país, morando Isso. nos Estados Unidos. O que de mais moderno a população pernambucana vai poder dispor, né, através da chegada da medicina integrada oriental em nosso estado? Eu vou responder a essa pergunta com um sonho, que é o meu sonho. O meu sonho é de fazer acontecer em Pernambuco o que está acontecendo na cidade de San Diego atualmente, que é a integração de todas as medicinas para o benefício do paciente. Ou seja, você vai num hospital local, você pode ser tanto tratado com a medicina comum, que nós conhecemos, né, que é a ocidental, tal como a utilização de outros métodos terapêuticos, aromaterapia, acupuntura, ervas medicinais e por aí vai. Esse é o meu sonho, né? Atualmente, esse trabalho está sendo realizado com reuniões, pessoas chaves no estado que são relacionadas à medicina e outros segmentos de estudos, para que nós possamos daí estar desenvolvendo cada vez mais esse sonho e implementá-lo aqui algum dia em Pernambuco. Seria isso daí. Seria então essa implementação do que está acontecendo de mais moderno hoje em dia, que é o que eu vivenciei lá na cidade de San Diego, no estado da Califórnia. O mais moderno é o que deu origem a tudo, na tua opinião? Na minha opinião, sim, porque foram pessoas que conseguiram enxergar que nenhuma medicina é completa por si mesma. Então, a integração realmente é o ponto de partida para o benefício do paciente. Uhum. Hoje em dia você tem aquelas máquinas enormes de, como é que chama? Cintilografia, de não sei o quê. São máquinas que o camarada chega perto delas e fica até com medo. Né? Mas tudo isso pode ser substituído com um tratamento, né, diria primitivo até, né, que deu origem a tudo que está acontecendo agora. O legal disso tudo é realmente essa integração. Por exemplo, eu tenho pacientes que eu preciso ver um exame de laboratório, né? Tenho pacientes que eu indico eles a terem um CAT scan, a ressonância magnética, né, como é chamada aqui em português. Então, mas aí é que tá, você tocou numa palavra muito interessante, uma medicina primitiva. Ela, na verdade, ela é tão profunda, porque essa visão que nós temos, eu tinha essa mesma visão. Poxa, acupuntura, nunca vou fazer isso na minha vida. Ervas medicinais, nunca vou fazer isso na minha vida. Nem pensava. Porém, eu acredito que Deus foi quem me guiou para essa medicina. Porque eu tive um problema que eu não conseguia nem mais andar, quando eu era professor nos Estados Unidos, de Educação Física e Espanhol. E foi a medicina que me colocou de pé, através de tratamentos da medicina, com a medicina oriental. Em 6 tratamentos eu estava andando, normalmente. Então, quando você começa a estudar essa medicina, Pedro, você vê que de primitiva ela não tem nada. Ela é incrível, porque ela é muito detalhada, ela consegue entender o corpo humano sendo integrado com tudo que nos cerca. Então, realmente, quando uma pessoa começa a estudar ela a profundo, você se questiona, qual que é a medicina que realmente é primitiva, né? Então, nós estamos num processo como seres humanos, aqui no Ocidente, de aprendermos essa integração. Eu acredito 100% que é essa integração que vai nos levar ao próximo patamar na medicina. Eu quero agradecer aqui o Carlos Campos pela entrevista, né? Antes de passar a palavra final aí para as considerações finais para o Carlos,
deixa eu fazer o registro aqui do nosso patrocinador do programa, o apoiador cultural do nosso programa e também da programação local da TV Nova Nordeste, produtos de limpeza igual, produtos de primeira qualidade, veja por quê. Atenção, quem avisa, amiga é. Água sanitária igual limpa tudo, mata até aquela bactéria metida besta. Não confie, hein? Confira. Márcia, meus parabéns. Você não está indo em conversa fiada. Amanda, eu não confio, eu confiro. Amigas, façam como a Márcia. Não confie, confiram. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Tá dado o recado, Carlos Campos, né? Fica à vontade para as considerações finais para o telespectador da TV Nova Nordeste que acompanhou essa entrevista e que ficou curioso para conhecer mais de perto esse tratamento. Eu espero ter despertado a curiosidade. Eu acho que tudo começa pela curiosidade, né? Que foi o que me levou a estudar essa medicina. A integração do ser humano com a natureza, com o alimento, com a água que bebemos, com os outros seres humanos. E eu acredito que a palavra final seria: ame ao próximo como você ama a si mesmo, porque isso daí quebra todas as barreiras. Então, a parte desse ponto de vista, enxergar o próximo como um ser humano muito valioso na visão de Deus. Muito obrigado pela entrevista, este é o nosso ponto final. Amanhã a gente volta com mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste, a sua TV. Muito obrigado a todos e até amanhã.